Olá, pessoal. Sou a professora Lília Mariano. Estou aqui para mais um vídeo da nossa série Diversidade de Gênero e Espiritualidade. Eu espero que vocês estejam gostando dessa nossa etapa, essa nova etapa de lives aqui, ou de vídeos, né, orientadores sobre questão de diversidade de gênero, sobre espiritualidade, sobre sexualidade. E eu queria convidar você para assinar aqui o nosso canal, se inscreva aqui, por favor, ative o sininho, deixe o seu like, faça um comentário, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. O nosso canal está crescendo. Eu quero agradecer a você que está vindo aqui todos os dias dar essa força. Está sendo muito especial contar com a sua ajuda e eu te agradeço imensamente, tá bom? Eu queria hoje falar um pouquinho sobre. Bom, nos últimos vídeos eu vim falando sobre essa coisa da forma como os missionários protestantes trouxeram o evangelho para o Brasil, o modo como eles simplesmente transplantaram a cultura deles para a nossa forma de ser cristãos, de forma que a gente aprendeu que ser evangélico, de forma ideal, é ser igual um americano é evangélico. Isso acabou causando lesões culturais muito sérias na nossa forma de vivenciar uma fé cristã autóctone, aborígene, original, do jeito brasileiro. E falei também que isso nos ensinou a ter preconceitos e problemas com sexualidade, com tudo que fosse sensualidade. A sensualidade natural latina, ela foi muito demonizada pelo modo como nós fomos evangelizados. Falei que isso causou traumas e esses traumas precisam ser tratados. Toda pessoa LGBT mais que eu conheço, por causa da forma hostil como a sociedade a tratou, precisa aprender a falar e assumir que tem traumas e que tem questões pessoais que têm que ser tratadas. Precisa também parar de esperar que a sociedade inteira se modifique para que ela tenha os seus direitos. Não, a gente consegue assumir os nossos direitos quando a gente se comporta de uma maneira digna e a gente se respeita do jeito que a gente é. E se respeitar do jeito que se não significa atacar os outros do jeito que eles são, significa estar em paz, em harmonia consigo mesmo, por ser o que quiser, o que se é, independente do que a sociedade pense. E aí que é o lugar de equilíbrio onde a gente precisa chegar. Hoje eu queria falar um pouquinho de uma coisa que o Darcy Ribeiro e o Mércio Gomes também falam nos livros dele. O Darcy Ribeiro no Povo Brasileiro e o Mércio Gomes, que era um grande amigo do Darcy, foi meu professor no doutorado, fala no Brasil Inevitável, Ética, Mestiçagem e Borogodó, que foi um livro que ele lançou agora em 2019, falando do modo como o brasileiro lida com mestiçagem, com política e com uma série de outras questões. Um livro bem bacana, o Caetano Veloso recomendou o livro do Mestre da Mídia Ninja, foi bem bacana. Eu estava presente nesse momento de lançamento, porque eu estava estudando esse livro para escrever minha tese, e o Mércio também discutia esse livro enquanto manuscrito com a turma, para ele ir aprimorando e colocando as coisas que faltavam. Então, foi uma participação bem interessante, que eu gosto muito desse livro. Mas ali se fala praticamente dessa mania que o brasileiro tem de absorver o que o estrangeiro traz para cá de maneira irrestrita, de maneira acrítica, de maneira sem censura. E isso eu quero agora fazer uma leitura desse mesmo tópico, crítica em relação ao pensamento feminista contemporâneo. Nós estamos vivenciando um tempo no Brasil de uma intolerância de gênero que é provocada pelas feministas de nova geração. E eu falo isso com propriedade acadêmica, eu falo isso com propriedade histórica, porque isso já é sentido entre as feministas de primeira geração, que as gerações atuais, que são a quarta onda do feminismo no Brasil, elas estão sem referencial histórico, elas não leram as pioneiras do pensamento feminista. Então, elas confundem um monte de coisas. Elas, primeiro, não percebem que o feminismo no Brasil é interseccional. Elas não sabem o que é um feminismo marxista. Elas não sabem o que é um feminismo da revolução sexual. Elas não têm uma visibilidade cronológica dos desdobramentos do feminismo ao longo da história. Então, elas não sabem, por exemplo, que o feminismo que nasce na Europa no pós-guerra, pós-segunda guerra, é um feminismo com muito viés marxista, não apenas porque o pensamento marxista estava em voga ali na França, naqueles países
mais nórdicos da Europa, nesse momento do desenvolvimento sociológico da civilização europeia, mas porque, no pós-guerra, os homens tinham morrido. Quem não morreu em combate ficou mutilado. Então, os homens que a Europa tinha eram homens muito idosos que não foram para a guerra ou crianças que ainda não tinham crescido. O Roger Waters e o Pink Floyd, com aquele bendito e extraordinário musical chamado The Wall, ele expressa muito bem o que era a vida de um cinquentão, né? A pessoa que está numa geração antes da minha, que é filho da guerra. É um menino órfão que perdeu o pai em combate, etc. Isso foi muito característico de todos os países da Europa por causa da guerra. Então, os homens morreram em combate e as mulheres que levantaram o continente. Por isso, a ênfase da questão do trabalho, do engajamento da mulher no trabalho, é a tônica desse feminismo que surge na Europa no pós-guerra, que é totalmente diferente do feminismo que surge nos Estados Unidos nos anos 60 e 70, na época que a pílula anticoncepcional está sendo criada e que está sendo legalizada, na época que começa a luta pelos direitos reprodutivos, na época em que as mulheres estão com aquela revolução sexual, dando um chute no avental de dona de casa, no cabeleireiro todo fim de semana, dando um chute no status de mulher dona de casa mãe e na cultura patriarcal. Então, veja, gente, essa coisa de criticar patriarcalismo, machismo, não sei o quê, que é muito típica da revolução sexual nos Estados Unidos e que demarca muito o movimento feminista que vem da América do Norte, não é típica do feminismo da Europa. As feministas pioneiras da Europa nunca tiveram que brigar por certas coisas que as americanas brigavam. Você quer ver um negócio? A Simone de Beauvoir, autora de O Segundo Sexo, volume 1 e 2, e de tantos outros livros, inclusive livros sobre envelhecimento e tudo mais. A Simone de Beauvoir, ela teve um caso com um cara externo, e ela documenta isso, mas ela nunca abriu mão da vida com o companheiro dela, que era o Jean-Paul Sartre, o filósofo que a gente conhece. E ela fala avidamente do relacionamento dela com o Sartre nos escritos dela. Só que essa turminha nova não leu Simone de Beauvoir. E aí elas ficam fazendo uma guerra contra o machismo, contra o patriarcado, e colocando os homens num paredão, que os homens estão ficando com medo de serem homens. Eu ouvi recente de um amigo que ele está morrendo de medo de fazer qualquer gesto de gentileza, abrir uma porta de um carro para uma mulher, pagar uma conta num restaurante, que ele entende como sendo um movimento de gentileza dele, porque ele foi chacinado pelas feministas. Eu coordeno um grupo de reflexão com um amigo muito querido, o Anderson, sobre masculinidades saudáveis. E nesse grupo, é um grupo de reflexão de homens, eu sou a única mulher lá, e o grupo se chama Homens com Coragem. São homens que estão se reunindo para conversar abertamente sobre sexualidade, trabalho, paternidade, ser esposo, desemprego, coisas que afligem a eles. E eu escuto em quase todos esses encontros sobre a frustração desses homens tentando ter e tentando agir de uma forma masculina, mais humana, mais saudável, mais coerente com os tempos que eles vivem e não conseguem porque as mulheres não ajudam. E eu tenho um receio enorme de que as mulheres se tornem mais violentas do que os homens, porque eu já estou vendo isso acontecer, e as mulheres estraguem e entornem o caldo todo. Porque ser uma feminista e lutar pelos direitos das mulheres é combater principalmente a violência, mas a gente não combate violência com violência. Não é sendo grosseira, não é sendo estúpida, não é sendo hostil com os colegas que são homens e que estão aí, coitados, no esforço, né, de chegar lá e de acertar, que a gente vai conseguir mudar essa sociedade, não. E eu já vi em alguns grupos, eu falei assim, ai, que canseira, ter que falar disso o tempo todo, ficar ensinando que mulher, que é vítima de machismo. Eu falei assim, não, mas é canseira mesmo, canseira também das mulheres que já ficaram cansadas disso. Porque nós, feministas mais antigas, a gente não está cansada disso ainda. O processo educativo, ele se dá por meio da doçura e da convivência. Eu consigo penetrar em círculos
masculinos para falar sobre masculinidade saudável, de forma que os homens me respeitam como mentora, porque eu não perdi a gentileza que gera gentileza. Agora, se eu, para ser feminista, tenho que ficar sem rapar o pelo do sovaco, se eu tenho que ser brutamontes, e se eu tenho que fazer com os homens a mesma violência que eu acho que os homens fazem comigo, eu estou lascada. Eu estou me tornando um macho de saia. Eu não quero isso para mim. Eu gosto de ser mulher. Adoro ser feminina. E adoro lutar pela causa das mulheres, mas eu acho que a verdadeira luta ela tem que se engajar nas coisas que realmente são imprescindíveis, não nos rótulos de machismo, de patriarcado. Então, eu estou convidando vocês todos aí para refletir um pouquinho sobre esses estereótipos de machismos que a gente acabou importando lá de fora por causa da Revolução Sexual dos Estados Unidos. E eu estou vindo falando aqui há vários vídeos do modo como o brasileiro absorve ideias americanas. E não é só no movimento missionário protestante, também é nessas ideologias, nessas filosofias. A quantidade de meninas novinhas que eu vejo pegando as coisas que o Judith Butler falou, totalmente desconectadas do contexto e tentando impor frases recortadas. Nunca leram um livro da Judith Butler inteiro. Aí pega uma expoente que surgiu anteontem, surgiu na década passada, e transforma essa mulher num ícone do pensamento feminista, sem considerar o desdobramento histórico. Gente, é por isso que a gente está do jeito que está. E eu nem vou contar para vocês o que eu vou contar no próximo vídeo, quando eu falar do modo como as mulheres na América Latina se tornaram feministas. Eu vou deixar isso para a próxima. Um beijo, até amanhã.